Olá! Estamos aqui com mais um episódio do Lei Maria da Penha em Foco, nosso canal no YouTube, também pelo Spotify, com a presença do Dr. Júlio Konkowski. Olá, Dr. Júlio, tudo bom? Olá, doutora Luciane, olá a todos que nos assistem, todos os inscritos, você que não é inscrito, não perca mais um episódio, nós estamos no nono episódio, né, doutora Pois é, Luciane? graças a Deus, Então, o canal aí crescendo bastante. muito, graças a Deus, graças a vocês inscritos, obrigado também, doutora Luciane, pela Imagina. força, obrigado também ao Danilo da Infobyte, então todos aí trabalhando para trazer conteúdo de qualidade, aspectos relacionados à Lei Maria da Penha, então esse é o nosso propósito, né? E vamos lá, né, doutor Júlio, porque hoje a gente tem bastante coisa para conversar, algumas alterações legislativas que é por onde a gente vai começar, que estão aí causando algumas polêmicas, né, e aí a gente quer ouvir do doutor, né, a sua explicação sobre tudo isso, a sua visão sobre todas essas mudanças, né, doutor? Vamos lá, a pauta é grande, né? Pois é. E a gente pode começar aí por um tema que causou um bom rebuliço aí nos últimos dias, que é a questão da tornozeleira eletrônica nas medidas protetivas, que elas acabaram virando lei agora, né, doutor? Acho que foi recentemente, agora é isso? Sim, a nova lei que introduziu o uso da tornozeleira eletrônica, né, já era um projeto que eu já tinha a oportunidade de explicar e agora se tornou lei com a lei 15.125 de 2025, que ela acresce aqui o parágrafo 5º ao artigo 22 da Lei Maria da Penha, que fala sobre as medidas protetivas. Então o que aconteceu? Qual que é a novidade? Primeiro ponto, era uma discussão legislativa se o uso da tornozeleira era obrigatório ou não. O projeto inicial dizia que era obrigatório, o juiz era obrigado a dar protetiva e ao mesmo tempo impor a tornozeleira. Aí depois, com uma discussão, obviamente que não teria tornozeleira para todo mundo, ficou uma faculdade do juiz. Então o juiz poderá impor tornozeleira eletrônica. Então esse é um ponto. Então o juiz, além dele impor as protetivas tradicionais que nós conhecemos, como proibição de contato, proibição de aproximação, afastamento compulsório do lar comum, ele pode, inclusive, agora incluir, além dessas restrições, mais a tornozeleira eletrônica. Então, a questão toda é, primeiro, não teremos tornozeleira para todo mundo. Na estimativa aí que nós tivemos ano passado, salvo engano, nós tivemos 500 mil medidas protetivas concedidas no Brasil. Muita coisa. Então nós não teremos equipamento de monitoramento eletrônico para todos os casos. E eu particularmente entendo que não é para toda a situação, toda protetiva. A pessoa ofendeu a mulher, a ex-mulher, recebeu uma protetiva, ele não merece uma tornozeleira eletrônica, não é? Então, na minha avaliação, somente nos casos mais graves, naqueles casos de reincidência ou de descumprimento de medidas protetivas é que nós teremos a utilização cumulada da tornozeleira eletrônica. Isso é muito importante. E outro ponto interessante é a incidência, doutora Luciane. Porque a incidência, no momento que essa lei entra em vigor, e ela atinge fatos anteriores ou só os fatos posteriores? Aqui é uma questão importantíssima. Por se tratar de uma lei processual, ela tem vigência imediata. Ela pode afetar, sim, fatos anteriores à sua vigência, porque não é uma norma penal. Norma penal, nós sabemos que ela não retroage para prejudicar, só Sim. retroage para beneficiar. Uhum. A lei processual não. Mas isso não significa que aquele homem que tem protetivas e surge a lei, ele já vai ser submetido ao monitoramento. Não. Se houver necessidade, se ele tiver protetiva e descumpri-la, se ele for violento, né, aí sim, obviamente, que ele está submetido à tornozeleira. Mas se ele tiver a protetiva e se comportar da maneira como o juiz determinou, não tem por que temer, não é verdade? Então essa é a principal alteração promovida pela Lei 15.125 de 2025. Essa lei aprovada agora, né, só para a gente poder deixar o nosso ouvinte, né, o nosso espectador
atentos. Essa lei foi aprovada agora dia 24 de abril, então essa lei acabou de sair, né, doutor? Ela está quente. E ela fala também o uso de tornozeleiras eletrônicas ou outro meio eletrônico, né? Eu não sei se já existe outro meio eletrônico aí, se já se estão trabalhando com outros meios eletrônicos de monitoramento, doutor, o senhor sabe dizer? O que acontece foi que, além do monitoramento eletrônico, da tornozeleira, a vítima ela vai ganhar um dispositivo que verifica, que confirma a presença do suposto agressor. Então ela vai ser acionada, vai ter um bipzinho informando para ela que, olha, a pessoa com medida protetiva está na redondeza, está a 200, 300 metros. Então, além do monitoramento, bem lembrado, a vítima ganha um dispositivo para informá-la sobre a presença do suposto agressor. Doutor, uma visão aqui que eu acabei, né, diante dessa explanação do doutor, eu acabei pensando aqui, isso não vai causar uma sensação de pânico? O doutor acha que causa uma sensação de pânico, uma sensação ainda mais de insegurança? O que o doutor acha nesse sentido? Qual que é a visão, doutor? Eu sim, tenho um pensamento equilibrado sobre isso. Eu penso que aqui nós temos uma decretação da falência estatal. O Estado não está onipresente, né? Então ele precisa conferir as supostas vítimas, as mulheres. Nós sabemos da nossa tradição, nós sabemos a vulnerabilidade das mulheres. Não sou contra o uso da tornozeleira. Eu sou contra o uso indiscriminado. Sim. Aí é um problema, porque nós não temos aqui na lei um limite ao poder do juiz de impor as tornozeleiras. Então nós teremos juízes com a utilização equilibrada. Outros vão impor tornozeleira para toda e qualquer protetiva. Então nós não temos aqui um filtro de proporcionalidade. Segundo ponto, como você mesmo bem disse, doutora Luciane, a lei é do dia 24 de abril. Nós não temos jurisprudência formada. Nós não sabemos como os tribunais vão se comportar com relação a esse uso indiscriminado. Aqui não há nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade da tornozeleira. Até porque a tornozeleira ela já era aplicada em casos de liberdade provisória mediante algumas condições. Dentre elas, tinha a tornozeleira. Agora, o que mudou foi que a tornozeleira eletrônica virou mais uma forma de medidas protetivas. Ficou mais fácil ainda. Então, esse ponto que me preocupa é a forma como isso vai ser usado, se vai ser o uso ponderado, proporcional, e como a jurisprudência vai entender. Mas eu tenho certeza que as protetivas serão, as tornozeleiras, melhor dizendo, serão aplicadas, impostas, naqueles casos mais graves, em caso de reincidência e de descumprimento de medidas protetivas. Bom, então é importante todos ficarem atentos aqui ao canal, porque qualquer novidade nesse sentido, qualquer outra alteração, o doutor com certeza vai trazer aqui pra gente, né? Certamente, aqui é um canal de informação. Nós democratizamos a leitura da Lei Maria da Penha. Então nós trazemos um olhar crítico, não é só de defesa do homem, é um olhar crítico e defendemos a mulher, com certeza. Legal. Doutor, também tem uma outra atualização importante aí ocorrida, né? Que foi a questão do crime de violência psicológica, também introduzida aí com a aprovação no último dia 24, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa alteração, doutor. Perfeito. A Lei 15.123 de 2025 alterou o crime de violência psicológica contra a mulher. Então ele acresceu o parágrafo único, né, ao artigo 147b, que diz o seguinte: ele aumenta a pena no dobro, em casos em que é muito comum hoje em dia, com a inteligência artificial, com a tecnologia, de pessoas que utilizam as tecnologias, principalmente a inteligência artificial, para colocar o rosto da mulher, né, que é a vítima, no corpo de uma outra mulher
em contexto sexual. E ali não dá nem para perceber, parece mesmo que é a pessoa, né, da vítima. E isso ganha difusão na internet que não tem mais limites, não tem. E além da imagem, né, dessa inteligência artificial criando um contexto, inserindo essa vítima nesse contexto, tem o som. Né? Então o legislador entendeu que se o crime for praticado por meio de inteligência artificial ou outro recurso tecnológico, a pena será dobrada. Então aqui temos uma causa de aumento de pena para aqueles crimes de violência psicológica praticados por meio de inteligência artificial ou por meio de outras tecnologias que mude a imagem ou o som da vítima. Nossa, então está cada vez mais apurada essas questões, né, doutor? Porque agora a gente tem também o uso da inteligência artificial nesse tipo de crime, né? E muitas vezes a gente sabe que é até difícil você conseguir ali uma prova concreta. Por isso, a necessidade de ter alguém que atue na área, que seja especializado na área, para poder auxiliar, né, a defesa dessa pessoa que pode ter sido também colocada como um suposto agressor e não é, né, doutor? Pode acontecer isso? Pode, sem dúvida. Eu acho que sim, foi bem feita essa inclusão, porém, o que eu receio é que a dificuldade probatória. Como vai se provar quem fez, quem alterou a imagem, quem alterou o som? Então entramos no campo do processo. Né? Então a prova será bem difícil. Eu acho que a perícia aí vai ter mais lugar, né? A perícia judicial vai ter bastante trabalho em identificar a autoria dessa produção. Né? E eu vejo também aqui por fim uma forma, né, da legislação acompanhar a evolução. Geralmente a lei ela é caudatária, ela vem sempre depois de um fato social. E o legislador atento a essa nova realidade virtual não tardou para fazer uma lei que acompanhasse essa evolução tecnológica, criando aí o parágrafo único no crime de violência psicológica. Bom, saímos aqui do campo, então, das alterações legislativas, né, das leis que já foram, né, alteradas e já estão em vigor, e vamos entrar porque está em debate em projetos, né, também muito polêmicos, né, doutor? O doutor tem acompanhado de perto aí, e a gente percebe uma grande polêmica em torno disso, principalmente pelo primeiro tópico aqui, que é a questão da revogação da lei de alienação parental. Doutor, o que é isso que estão tentando trazer aqui? Como é que funciona tudo isso? Explica pra gente. Perfeito. Esse é um dos principais temas desse episódio, da atualidade, inclusive. Então nós sabemos que a lei de alienação parental ela é regulada pela lei 12.318 de 2010. Nós temos aí a lei de alienação parental há 15 anos de vigência, não é? No entanto, nós sabemos que ela é de baixa eficácia. É difícil aqui você ver algum colega advogado que tenha conseguido mudar o regime de guarda ou de visitação em razão da prática de alienação parental. Mas é uma lei importante porque ela traz um simbolismo dissuasório. Eu uso essa expressão, eu cunhei essa expressão, né? Então, o que acontece? Ela vai trazer um receio para a sociedade. E esse receio vai inibir as práticas. Né? A lei ela traz esse limite dissuasório. Porém, com a revogação, nós estamos enfraquecendo cada dia mais os direitos das crianças, das nossas crianças, contra atos de alienação praticados pelo papai, pela mamãe. Isso é muito comum depois do rompimento do relacionamento, não é, doutora Luciane? Isso é. O que acontece quando há o rompimento, a separação ou divórcio, a criança vai ficar no meio, geralmente, de um fogo cruzado. E nisso ela está mais suscetível a processos de alienação, que é a síndrome da alienação parental. E isso tem até CID, né? Isso é reconhecido como uma doença, uma alienação, uma síndrome.
Por quê? O que acontece para aqueles que não estão afeiçoados? O que seria alienação parental? Basicamente, é a tentativa de um genitor, seja o pai, seja a mãe, de desqualificar o outro genitor para a criança. Então vamos supor que ou a mamãe ou o papai vira para a criança e começa constantemente demonizar o outro genitor. Fala, olha, o papai é isso, ou no caso do pai, fazer uma tentativa de desqualificação da mãe, né? Então isso acaba criando um ódio na criança, um ressentimento, e lá na fase adulta essa criança pode apresentar diversos problemas emocionais, depressivos, enfim. Isso levar até o suicídio, né, doutor? Suicídio, exatamente. E principalmente pode perder com isso algo irreparável, que é a perda da convivência, não é, doutora Luciane? Eu acho que o mais importante, o fator mais crucial da alienação, o sintoma, é a perda da convivência. Você colocar o filho contra o genitor ou contra a genitora. Então eu vejo com muita cautela. E o que acontece? Essa lei, esse projeto de lei é o que visa revogar a lei da alienação parental, ou seja, esse projeto número 2812 de 2022, ele está já numa fase avançada na Câmara dos Deputados Federal. Está na Câmara de Constituição, Justiça e Cidadania, que é para verificar a constitucionalidade. E na minha avaliação, é um projeto totalmente inconstitucional e tendencioso. E aqui eu chego no coração da motivação. Se você pegar esse projeto 2812 de 2022, você vai lá na parte da justificativa, e são os motivos pelos quais as autoras, que são 3 autoras, 3 parlamentares, 3 mulheres, não tem homem nessa composição, tá? E lá ele explica o motivo por que elas querem revogar a lei da alienação parental. E o primeiro motivo é uma tentativa aqui de desqualificar a existência da síndrome da alienação parental. Querem dizer o seguinte, que não é bem assim. Apesar de ser um CID reconhecido pela ciência, algumas vozes entendem que não existe essa síndrome, não. Que é coisa da cabeça, que não funciona. Não é assim. Outro ponto importante, a tentativa, um dos motivos, é que o juiz estaria tendo poderes demais, exacerbados, para punir a parte alienadora com a mudança do regime de guarda e visitas. E não condicionado a um estudo psicossocial, por exemplo. E aqui eu venho com uma resposta. Ora, a Lei Maria da Penha não confere ao juiz poderes exacerbados para conceder medidas protetivas só com base na declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima? Então a mulher levanta o dedo, aperta o botão, ela já ganha uma medida protetiva. Isso não seria um poder exacerbado? Quer dizer, para conceder medidas protetivas, o poder exacerbado vale. Para mudar a guarda em razão da alienação parental, o juiz teria poderes exacerbados? Gostaria da opinião de vocês aqui. O que vocês pensam sobre esse fundamento? E prossigo. Quando você olha na justificativa, você percebe que somente entidades de proteção da mulher é que opinaram. Somente entidades de proteção. E essas entidades, elas vão buscar subsídios teóricos em leis e em regulamentações também de proteção da mulher. E aí eu pergunto para vocês, a lei de alienação parental é para proteger quem? A mulher ou a criança? É óbvio que é a criança. Ora, então as entidades que deveriam ter sido consultadas e os comandos normativos que deveriam servir de subsídio deveria ser voltado à proteção da criança e não da mulher. O que eu percebo é que querem retirar a lei de alienação parental para proteger a mulher.
para blindar a mulher e não para proteger a criança. E vou mais, o último fundamento válido que ali que eu vi é que, segundo essas entidades, a lei tem que ser revogada de alienação parental porque ela está sendo instrumentalizada por homens que querem se vingar das suas ex-companheiras, da genitora, em razão de terem sofrido medidas protetivas ou terem sido denunciados por crimes contra a criança. E isso não me parece razoável. Ora, se você admitir que o homem não poderia denunciar a mãe, você está placitando, você está dizendo que a impunidade é que vale. Porque, afinal de contas, não há falsas acusações, não há falsas denúncias. A justificativa do projeto parte do pressuposto de que não existe, é coisa da sua cabeça, da minha e da sua, doutora Luciana. Que não existem falsas acusações, que não existem mulheres que denunciam falsamente seus ex-companheiros para impedir a convivência. Isso não acontece aqui, não. Esse projeto está dizendo o seguinte, não, isso é coisa da cabeça. A mulher pede protetiva e todas as protetivas são justas. Que não há, não, de forma alguma, nenhuma denúncia ilegal, nenhuma falsa denúncia. Isso é loucura. Nós queremos aqui, com esse projeto, acabar com o direito das nossas crianças. Nós estamos tirando mais uma camada de proteção dessas crianças. Para quê? Para proteger a mulher. O discurso é feito para revogar a lei de alienação parental para proteger a mulher e não para proteger a criança. Então pense nesses fundamentos que eu estou trazendo, e aquele que não estiver convencido, aquele e aquela, por favor, vão até a justificativa do projeto de lei, o projeto de lei 2812 de 2022, e tirem as suas próprias conclusões. Me fala uma entidade da criança que foi ouvida. Todas as entidades que se manifestaram foram de proteção da mulher. Todas as leis, todos os diplomas normativos que foram invocados para reforçar a revogação da lei foram leis de proteção da mulher, não tem lei de proteção da criança. Ora, quem pode falar de proteção da criança são entidades vocacionadas à proteção da criança e não proteção da mulher. Exato. Mulher não é criança. Mulher tem o seu regramento de proteção próprio, a Lei Maria da Penha. Não tem, a lei de alienação parental tem que ser negociada, tem que ser discutida por entidades dessa área, e não da área de violência doméstica. Está errado. Então, essa é a minha preocupação, e aqui trago para vocês, para que criaremos aqui diques de contenção para manter essa lei. Não podemos, uma lei de proteção da criança, ser instrumentalizada por mulheres que querem revogar a lei por temerem a mudança de guarda. E é importante a gente abrir aqui esse debate, né, doutor? Porque a gente está falando de crianças, de pessoas, de seres indefesos, né, de uma certa forma. Porque o que se batalhou tanto para conseguir, né, nos últimos anos, e conseguiu, e está aí, e tem aplicabilidade, né, agora quer se revogar por uma questão única, né, que não se observa. Né? O que não se observa é o direito dessas crianças, né? Como ficarão essas crianças desamparadas, né? Porque hoje elas têm o manto da proteção dessa lei, e retirar seria deixar essas crianças descobertas, né? Então é importante trazer esse debate. Então, se você está assistindo aí, traga comentários, fala o que você pensa a respeito. O Dr. Júlio está aqui, ele é um grande estudioso nos temas, e ele vai poder, né, trabalhar isso com vocês de uma forma mais profunda, né, esclarecer essas dúvidas que é tão importante a gente trazer para a discussão, né, doutor? Eu tenho uma outra colocação. Essa lei, me fala aqui, quem aí, você que nos assiste, você que nos ouve no Spotify, me fala um homem que perdeu, uma mãe que perdeu a guarda, ou mudou a guarda, mudou o regime de convivência por conta que o pai estava cometendo alienação. Não tem. Não tem. É dificílimo, é como cabeça de bacalhau.
Todo mundo sabe que existe, mas nunca viu. Não tem, eu não conheço um caso de uma mãe que tenha cometido alienação parental e tenha mudado a guarda por conta disso. É dificílimo isso acontecer. É dificílimo, então não se justifica você tirar uma legislação, revogar uma legislação de proteção da criança pautada em fatos que não existem. Concretamente, estatisticamente, essa justificativa não trouxe aqui uma porcentagem de mães que foram prejudicadas pelo mau uso da lei de alienação parental. Não tem. Então, o projeto é oco, o projeto é vazio, o projeto esconde uma outra realidade, uma outra intenção, que não é proteger a criança e sim proteger a mulher. Bem importante esse debate, né, doutor? Mas vamos falar um pouquinho também de um outro projeto que está em pauta aí, que está em andamento, que é um projeto de lei que tenta incluir a violência vicária entre as formas de violência domésticas. E daqui, doutor, eu já vou me adiantar. Tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é essa violência vicária e depois eu queria entender o que ela linka, o que ela tem a ver com a questão do projeto que tenta revogar a lei de alienação parental, na sua visão. Perfeito, doutora Luciane. Mais outro projeto, o projeto de lei 3880 de 2024, que ele busca aqui criar uma nova forma de violência doméstica e familiar. Ele vai acrescentar uma nova violência ao artigo 7º da Lei Maria da Penha. E qual seria essa violência? A violência vicária. O que é a violência vicária? É aquela violência indireta. O homem, ou o suposto agressor, ele, para atingir a suposta vítima, ele atinge os filhos dela, ele atinge os parentes, ele atinge todas aquelas pessoas que compõem a rede de apoio dessa suposta vítima. Essa é a ideia da violência vicária. Então, basicamente, é dizer que aquele suposto agressor, para atingir a sua ex-companheira, a suposta vítima, ele acaba atacando os filhos. Perfeito? No fringir dos ovos, essa é a violência vicária. Ponto. Ocorre que, pois bem, a violência vicária tem uma característica. Ela só pode ser cometida por um homem contra a mulher. Não pode ser cometida por uma mulher contra o homem. Então nós guardemos aí esse conceito. E agora viemos com a linkagem do projeto de lei que busca revogar a lei de alienação parental. O que a violência vicária, esses projetos, têm em comum? Qual que é a ideia por trás disso? Na minha avaliação é o seguinte: a alienação parental ela pode ser cometida tanto por homem quanto por mulher. Papai e mamãe podem cometer violência de alienação parental. Com a revogação dessa lei de alienação parental, você não tem mais esse instituto. E com a inclusão da violência vicária, que na verdade é uma alienação parental disfarçada de nome, mudaram o nome bonito, criaram uma névoa que deixa todo mundo confuso, que na verdade a violência vicária é uma alienação parental moderna, com uma roupinha nova, que só pode ser cometida pelo homem. Então nós temos esse conceito: baixa-se a lei de alienação parental, ou seja, a mulher não pode cometer mais alienação parental, insere-se a violência vicária que só o homem pode cometer. Então, no final de tudo, só o homem cometeria alienação parental. A fusão desses dois projetos, que na minha avaliação são mal intencionados, gera a consequência final pretendida, que é só o homem comete alienação parental. Fizeram um labirinto para no final dizer só o homem pode cometer violência de alienação parental, que é chamada violência vulgo violência vicária. Ou seja, né, doutor, é preciso matar uma lei que existe para proteger a criança, para poder nascer uma outra, né,
dizendo que só o homem comete alienação parental. A alienação existia, mas a gente matou essa lei para colocar que só o homem comete esse tipo de crime. Exato. Isso é uma arquitetura hermenêutica criada. E por que o parlamentar aprova esse tipo de lei? Porque a matéria-prima do parlamentar qual que é? O voto. O seu voto, o meu voto, o seu voto. E na medida em que as mulheres configuram o maior grupo eleitoral, com mais ou menos 54% do eleitorado é feminino, fazer leis para esse grupo dá voto. Então o legislativo sempre vai fazer leis focadas para as mulheres. E é óbvio que há leis que são importantes, que devem ser feitas, mas eu reitero aqui, uns 5, 10 anos para trás, houve um aumento exponencial do número de projetos de leis, assim, sem pé e sem cabeça, tratando de violência doméstica. E o objetivo do projeto não é proteger a mulher. Você lê o projeto e você verifica que é um projeto demagógico, hipócrita, que na verdade foi feito para mostrar para o eleitorado daquele parlamentar ou daquela parlamentar que eles estão preocupados fazendo leis para aquele setor. Em razão disso, precisamos do seu voto. É isso. No final das contas, 80% da legislação ou dos projetos de leis que versam sobre violência doméstica não são para proteger a mulher, são para proteger o voto daquele que quer o seu voto, aquele que quer ascender ao poder. Porque, repito, a matéria-prima do parlamentar ou da parlamentar é o voto. E para obter esse voto, ele precisa conquistar e seduzir aquele grupo. Essa é a grande verdade. Por isso que é tão importante se manter informado, atualizado de forma correta, com fontes seguras, para que você não seja iludibriado por todo esse bombardeio, né, de projetos que saltam aos olhos, mas existe um pano de fundo muito bem escondido e maquiado, né, doutor? Sem dúvida. Maquiado e maquiavélico. Pois é. Agora vamos para a sessão das perguntas, né? Das perguntas dos internautas, das pessoas que assistem aí o doutor, acompanham nas redes sociais aí. E eu vou começar com uma pergunta do Gustavo, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele diz: Doutor Júlio, tenho medidas protetivas, mas a suposta vítima me procura constantemente. O que eu devo fazer nesse caso? Perfeito, Gustavo, né, de Florianópolis, Santa Catarina. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado pela sua pergunta. E em outros episódios nós já tratamos de temas semelhantes, né, doutora Luciane? Já, sim. E dada a importância desse tema, ele volta à tona sempre. Então aqui não canso de repetir, mas eu acho que é muito importante, é de utilidade pública. Quando a suposta vítima pede medidas protetivas, ela automaticamente as concede. Ela consegue essa protetiva. Então o que acontece? Geralmente, quando a suposta vítima tem essa protetiva, 30% dos casos ela acaba se arrependendo, seja porque as partes se reconciliaram, seja porque a suposta vítima viu que acabou falando mais do que aconteceu, não importa. Fato é que 30% mais ou menos dos casos a suposta vítima se arrepende. Ocorre que enquanto as protetivas estiverem vigorando, é aconselhável, é prudente que o homem que tem essa protetiva, submetida a essas restrições, não entre em contato, não responda ao WhatsApp, porque você não sabe qual é a intenção dessa mulher que tem medidas protetivas. Ela pode estar arrependida, mas ela pode estar armando uma cilada para você ser preso. Porque hoje há duas coisas que impõem a prisão, que é o devedor de pensão alimentícia e aquele que descumpre medidas protetivas. Isso é fato. Então você, homem, que tem medidas protetivas e a suposta vítima vem entrando em contato, vem buscando aproximação, cuidado. Aí você ou pede para que ela retire a protetiva, para que vocês possam
conversar sem risco de descumprir medidas protetivas, a decisão, ou caso a vítima busque o contato e se negue a revogar essa protetiva, tenha certeza que ela quer te prejudicar. Tenha certeza disso. Então, não caia nessa cilada, não responda mensagem, não atenda a ligação e crie distância dessa suposta vítima para que você não incorra em descumprimento de medidas protetivas, que a pena é pesada. O artigo 24A foi alterado pela Lei 14.994, estabeleceu pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem descumpre medidas protetivas. Isso é sério. Então, tome muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Doutor, e aí, só fazendo um elo com o que o doutor está falando aí, né? A gente vê que nessas medidas protetivas, quando elas são concedidas, o juiz ele acaba não levando em conta, né, se há uma vida pregressa ou não. E na visão do doutor, né, até porque, pelo que eu entendo, existe até um projeto de lei nesse sentido, né, para se conceder a medida protetiva, levar em consideração a vida pregressa do homem. Procede, doutor? Não, na verdade, esse tema aqui eu trouxe de forma pioneira. A ideia de proposta de lei da minha autoria. Ah, sim. O que eu trago é o seguinte: nós, dentro de uma democracia, devemos ponderar valores e princípios. Então, o que acontece? Quando a suposta vítima pede medidas protetivas, o juiz, ele inicialmente acredita na versão unilateral da mulher que está se dizendo vítima. Então, veja que a protetiva, a maioria delas, é concedida com base na declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima. Perfeito? Todavia, o que eu penso? Aquele homem que é primário, tem bons antecedentes, tem um excelente histórico, tem uma vida pregressa ilibada, nem multa tem, nem nome sujo. Como que a palavra de uma pessoa que se diz vítima pode se sobrepor à história de uma pessoa com 30, 40, 50, 60 anos, uma vida ilibada? Nenhuma palavra pode desqualificar o contexto de uma vida ilibada de um cidadão. Então, a minha ideia é, para aqueles casos de medidas protetivas de solicitação, o juiz deveria, no meu ponto de vista, traga aqui os antecedentes criminais desse homem e verificar se ele tem registros, apontamentos ou não. Não havendo, a cognição para conceder as protetivas deve ser muito mais rigorosa do que a cognição para aquele homem que já tem histórico. Sim. Porque, caso contrário, nós estamos elevando a palavra da suposta vítima a um patamar assim, inacreditável, ilimitado, e estamos colocando as pessoas com históricos diferentes dentro do mesmo balaio. Nós estamos tratando aquela pessoa que nunca teve um arranhão na sua reputação igual àquele que já tem reincidente, já tem histórico, já tem apontamento de violência doméstica. Isso, na minha opinião, não é razoável. Isso tem que ser alterado. Pessoas diferentes devem ser tratadas de forma diferentes. Então, defendo aqui que, havendo diferença, né, o homem com reputação ilibada do outro homem com histórico deve ter um tratamento dessa protetiva diferente. O juiz tem que ser mais rigoroso. Ou seja, o que é ser mais rigoroso? Exigir da suposta vítima uma materialidade, algum dado tangível para que ele conceda contra aquele homem primário de reputação ilibada uma protetiva, uma restrição a direitos fundamentais. Repito, direitos fundamentais não podem ser limitados com base em desejo, com base na palavra unilateral. Direitos fundamentais levaram séculos para serem conquistados e não podem serem limitados com base em desejo. Então, essa distinção, eu acho que ela é totalmente importante e cabível e proporcional. Importante, né, doutor? A gente sempre abordar isso e enfatizar,
né, a importância de se ter de fato algum instrumento, né, algum meio probatório que caracterize, né, o teor dessa agressão, né? Doutor, tem também uma pergunta aqui da Edilene, de Contagem, Minas Gerais. Ela fala assim: o doutor só defende homens? Perfeita pergunta, senhora Edilene, povo mineiro, recebam aqui os nossos cumprimentos, as nossas saudações, amo o povo mineiro. Edilene, não, negativamente, meu escritório ele é especializado na Lei Maria da Penha. Ocorre que 90% dos nossos clientes são homens. Mas por quê? Porque eu escolho defender homens? Não. Mas por um motivo simples, porque a mulher já conta com uma rede de proteção qualificada. Ela conta com as delegacias das mulheres, ela já conta com defensoria pública especializada, já conta com o Ministério Público, já conta com protocolo sobre julgamento sobre perspectiva de gênero. Então existe todo um ferramental e uma rede de apoio às mulheres. Mas nós defendemos muitas mulheres, muitas mesmo. Mulheres que querem, por exemplo, pedir medidas protetivas, elas contratam o nosso escritório. Mulheres que querem revogar medidas protetivas, elas procuram o nosso escritório. E nosso escritório é referência em todo o Brasil porque nós temos uma capilaridade nacional. Advogamos em todo o Brasil. Hoje, com o processo eletrônico, tanto o homem quanto a mulher não precisam sair das suas casas para terem uma assessoria de qualidade. Antigamente, você era obrigado a contratar o advogado ou advogada mais próximo da residência. Hoje, não. Hoje você pode contar com um escritório de referência em outro estado e prestando um serviço como se fosse presencial, com a mesma eficiência. Então hoje as audiências são todas online. Então há uma facilidade e isso é acesso à justiça. Hoje o acesso à justiça passa agora pelos meios de comunicação, pela internet, pela virtualização dos processos, com tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, senhora Edilene, muito boa pergunta. Nosso escritório, ele garante, defende tanto homens quanto mulheres. E o bom de tudo isso, doutor, é que a internet nos proporcionou uma atuação sem fronteiras, né? Eu costumo dizer, porque não só no nosso país, né? O senhor atende também fora do país, né? Pessoas que estão passando por outras questões também fora do país e elas podem ter assessoria do escritório do doutor, né? Sem dúvida. Eu costumo receber muita contratação de pessoas que moram em Portugal, que são parentes de homens que estão sendo acusados na Lei Maria da Penha e que moram no Brasil. Então, como você bem disse, doutora Luciane, a internet ela não deixou fronteiras, rompeu todas as fronteiras geográficas e hoje vocês podem ter acesso a vídeos. E o nosso canal já está caminhando para quase 500 vídeos só sobre o assunto. Não é que a gente comenta sobre outras matérias, não. O nosso canal fala exaustivamente sobre Lei Maria da Penha. Então esse é o nosso diferencial, o alto nível de especialização na Lei Maria da Penha. E vocês que estão chegando agora, se inscrevam aí no canal, vocês que já estão nos assistindo, comentem aí uma pergunta, algo que possa fazer sentido e a gente responder aqui num outro episódio. Bacana, doutor. O doutor usa bastante a expressão uso predatório das medidas protetivas. No que consiste essa prática? Doutora Luciane, na minha vida de atuação na Lei Maria da Penha, eu percebi inúmeras situações de violência doméstica, mas também inúmeras situações de falsas denúncias, de instrumentalização da Lei Maria da Penha para não resolver problemas de violência doméstica. Muitas supostas vítimas utilizam as medidas protetivas de forma indevida para obterem vantagens em outros processos na área da família. Por exemplo, para impedir a convivência do pai, quando você tem medidas protetivas, uma alteração legislativa em 2023, orientou a preferência da mãe de ter a guarda unilateral da criança. Então, sabendo dessa
facilidade de se obter a guarda unilateral após o rompimento do relacionamento, muitas mulheres, infelizmente, ainda pedem medidas protetivas e utilizam essas medidas protetivas nos processos de família, informando que, olha, o genitor é agressor, então eu tenho que ter a guarda provisória da criança. Ou mesmo para dificultar a questão, ganhar uma posição mais elevada na questão da partilha de bens, enfim. Mas eu percebo que há muito abuso, e esse abuso, esse uso indevido, esse desvio de finalidade, eu rotulo, eu cunho como uso predatório das medidas protetivas, que é, no final, no limite, um uso indevido das medidas protetivas. Elas não estão sendo usadas para resolver a questão de risco, mas sim para obtenção de outras vantagens que não seja o resguardo do risco. E, doutor, na sua experiência, né, na sua atuação, muitos esses casos? O doutor tem visto uma grande leva de uso indevido nesses casos, doutor? Olha, não existe oficialmente uma porcentagem, um estudo, até porque os processos tramitam em segredo de justiça, já fica difícil você mensurar. Mas nós que atuamos na prática há muitos anos, percebemos de forma constante o uso aí inadequado. Eu não sei precisar aqui, mas eu não vou assim, arriscar uma porcentagem, porque eu posso errar para muito alto ou para muito baixo. Porém, o que salta os olhos, que me preocupa, são os casos muito corriqueiros de utilização indevida. Aí eu entro naquela outra questão que nós já tratamos em outros episódios do podcast, que é a orientação, a educação. O homem tem que ser educado, sim, né, para respeitar as mulheres. Afinal de contas, vivemos numa sociedade patriarcal, machista, né? Somos machistas em desconstrução. No entanto, temos que educar também as mulheres. Educar como? A fazer bom uso da Lei Maria da Penha. Utilizar a Lei Maria da Penha para a finalidade específica para a qual ela foi criada. Porque o uso inadequado prejudica todas as mulheres, toda a coletividade. Isso gera também um sintoma reverso, que a mentira de algumas mulheres prejudica, cria uma aparência de mentira para todo o grupo. E sem contar que o uso de recursos públicos, né, que já são escassos, para tutelar situações que não são de violência. Então, essas questões são realmente um problema. Me parece que a legislação é muito leniente com isso, as leis são muito lenientes, porque eles entendem aqui que punir uma mulher, né, que fez uso talvez inadequado, poderia gerar um desestímulo às demais mulheres, poderia esvaziar a Lei Maria da Penha, porque se a suposta vítima receia que ao final ela possa ser processada por uso da medida protetiva, ela acaba optando por não fazer a denúncia. E de fato tem uma certa razão, mas eu acho que estão levando essa compreensão a seu último patamar, né? E isso pode estar acabando, essa dificuldade de você alcançar uma falsa denúncia, mesmo sabendo que ela existe, pode criar uma blindagem e um estímulo ainda maior para novas práticas de falsas acusações, uma vez que quem utiliza da falsa acusação sabe que dificilmente ela será punida e responsabilizada. Então, entre apostar em algo que é quase certo, que é a medida protetiva, e uma punição que é remota, muitas mulheres que têm má intenção vão optar, vão se sentir estimuladas a fazer uso inadequado ou o uso predatório das medidas protetivas. Perfeito, doutor. Doutor, vamos falar um pouquinho da audiência de instrução criminal na Lei Maria da Penha? A gente sabe, né, que as pessoas que elas são acusadas, né, que elas têm aí, né, uma medida protetiva instaurada, elas devem comparecer a essa audiência de instrução. É possível, na verdade, assim, ela pode faltar injustificadamente numa audiência dessa?
Perfeito, ótima pergunta, doutora. O que acontece? A lei é clara, o Código de Processo Penal é uma lei cogente, uma lei vigente obrigatória, certo? Então, o parágrafo 1º do artigo 201 do Código de Processo Penal diz que a vítima deve comparecer obrigatoriamente na audiência, sob pena de ser conduzida coercitivamente. Ou seja, se ela falta injustificadamente, ela pode, em tese, ser conduzida coercitivamente. Ocorre que, estranhamente, existe o Fonavide, que é um fórum composto por juízes. É um fórum permanente que se reúne anualmente em cada estado, em cada unidade da federação, e lá eles fazem uma leitura da Lei Maria da Penha, de vários dispositivos, e criam enunciados que são formas de interpretar a lei. E esses enunciados, apesar de não serem obrigatórios, são orientações, são recomendações, me parece que eles devem ter um alinhamento com a lei. Os enunciados não poderiam, em tese, dispor de forma contrária à lei, porque, afinal de contas, por não serem obrigatórios e por o Fonavide não ter uma vocação legislativa, não tem competência legislativa, eles não poderiam dispor de orientações, de recomendações que afrontariam a lei vigente e válida. Então chama atenção aqui no enunciado número 41 do Fonavide, que ele foi revogado. Mas a sua revogação ela é interessante para a nossa discussão, porque antes de ser revogado, o Fonavide dizia o seguinte no enunciado 41 de forma genérica, que a vítima estava obrigada a comparecer em juízo, sob pena de condução coercitiva. O enunciado número 41, antes da revogação, dispunha isso. Acontece que o enunciado 41 foi revogado. Ora, fazendo uma interpretação contrário senso, se quando estava vigorando o enunciado exigia a obrigatoriedade da participação da vítima na audiência, com a sua revogação, o que quis dizer o Fonavide? Que a vítima não estaria obrigada mais a comparecer, mesmo que de forma injustificada. E o enunciado número 50 do mesmo Fonavide endossa essa conclusão a contrário senso, que diz que a vítima, no contexto de violência doméstica, ela não está obrigada a se manifestar, a se expressar na audiência. Então, ainda que ela compareça, segundo o enunciado aqui, número 50 do Fonavide, a suposta vítima poderia ter o mesmo direito ao silêncio do que o acusado tem. Então, entendo, primeiro ponto, com todo o respeito do mundo aos magistrados e às magistradas que integram, que compõem o Fonavide, são extremamente profissionais, são extremamente preocupados com a violência doméstica. Eu também sou. Aqui a minha questão é técnica. Não é nada contra, pelo contrário, admiro o trabalho magnífico do Fonavide. Só que nesse ponto, nesses dois enunciados, me parece que afrontam uma lei válida, que é o parágrafo 1º do artigo 201 do Código de Processo Penal. E me parece que aqui temos um problema de competência legislativa, ou seja, um enunciado, uma recomendação jamais poderia dispor de forma contrária à lei, contra a lege. E segundo ponto, nós temos aqui um problema de interpretação que sugere para a suposta vítima o descumprimento de uma norma válida e eficaz, está valendo. Então, me parece que o juiz e a juíza, sua função principal é a de tutela da legalidade. O juiz deve zelar pela boa aplicação da lei. E, na medida em que esse enunciado recomenda que essa vítima desrespeite a lei, eu acho que esse momento, esse enunciado, o magistrado, ele está saindo do seu papel de garantidor da lei e está estimulando a parte a descumprir aquilo que foi determinado pelo Congresso. Então,
me parece essa crítica pontual, né? Obviamente que o Fonavit está dando uma interpretação mais extensiva, em harmonia com os novos valores, entendo tudo isso, mas não podemos utilizar o enunciado do Fonavit, do Fórum, que é uma orientação, como um substituto de uma lei que é válida. Então, se essa é a nova orientação, na minha avaliação, quem deve fazer é o Congresso, através das suas casas legislativas, e não através de interpretação de um fórum permanente que não tem força cogente, e sim de mera orientação. Doutor, dentro dessa sua narrativa, né, e aí deixando de lado um pouco, né, só para a gente poder entender e para os telespectadores também poderem entender um pouquinho, deixando de lado um pouco essa questão do Fonavit, em tese, em uma audiência, né, de instrução desse tipo, a falta do acusado para estar ali, para se defender, ou da vítima, o que acarretaria nesses casos? Perfeita, ótima pergunta. Na prática. Na prática. Saindo da questão teórica, vindo para a prática. O réu que não comparece é revel. A audiência segue independente dele ou não. Todavia, se ele tiver justificativa, tiver internado, obviamente que nesse caso a audiência deverá ser remarcada. Aqui estamos falando de ausência injustificada, tá? Então, o acusado que falta injustificadamente, a audiência segue independente dele, ele é revel. Segundo ponto, se a suposta vítima não comparece, nós temos duas saídas. A primeira, muitas vezes, o promotor insiste na oitiva da suposta vítima, então é redesignada essa audiência e ela vai ser novamente convocada. Vamos supor que ela não compareça, não queira comparecer. Aí é uma questão importante. Ainda que a gente admita que essa suposta vítima não esteja obrigada a comparecer, ou se compareça, não esteja obrigada a se manifestar e a se expressar, me parece que esse comportamento não pode ser colocado na fatura do acusado. A vítima que não comparece ou se cala, pode ser que ela não tenha nenhuma punição. Porém, esse silêncio deve beneficiar o acusado, assim como a presunção de inocência, né? Porque, afinal de contas, para que ocorra a condenação do acusado, para que o depoimento dessa suposta vítima, que foi feito lá atrás, no solo policial, se confirme, é necessário que ela confirme essas informações numa audiência de instrução e julgamento, diante do juiz, diante das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa. O depoimento da vítima lá em solo policial serviu para a concessão das protetivas e para o oferecimento da denúncia. Não serve para condenar. Para condenar, precisa o ato ser reproduzido perante o juiz e perante o crivo do contraditório da ampla defesa. A ausência dessa reprodução induz automaticamente o enfraquecimento da acusação, e uma acusação enfraquecida, ela não é capaz de suplantar o estado de inocência do acusado, razão pela qual, na minha modesta avaliação, a ausência da vítima ou seu silêncio deve impor a absolvição do acusado por falta de provas. Doutor, eu tenho uma última pergunta. A gente sabe que nessas audiências, né, é possível também uma transação, né, uma composição ali das partes, aquele acordo. Que a gente já discutiu isso, inclusive, em outro podcast, que se vocês quiserem, acompanhe aí, tá tudo lá. Principalmente nessas audiências, doutor, onde tem essa possibilidade de acordo, é importante que as partes estejam acompanhadas de um advogado, de um especialista na área? Perfeito, ótima pergunta, doutora Luciane. Primeiro, a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 90/99. Então, não podemos aplicar nenhum instituto despenalizador, que seria a transação penal, suspensão condicional do processo. Isso, a Lei Maria da Penha veda a aplicação. No entanto, porque senão se tornaria barganha. E aí teríamos um problema, um aumento de denúncias em razão da possibilidade de se lucrar com isso, ou a banalização completa da violência. Então nós temos um Estado firme,
com várias leis simbolizando a orientação, o caminho que o Estado quer de intolerância à violência contra a mulher. Ocorre que, apesar dos benefícios da Lei 9099 serem proibidos, vedados na Lei Maria da Penha, é possível ainda falarmos de suspensão condicional da pena, é possível falar de regime aberto, que são regimes ou benefícios que visam descarcerizar. O regime aberto, como não existe casa do albergado em muitas unidades da federação, o regime aberto não vai alterar muito a rotina daquele homem condenado. Então, ele foi condenado, mas com a sensação do efeito de absolvido. Geralmente é assim. E a suspensão condicional da pena, ela também é um benefício, pode ser aplicado, e se ele cumprir as condições impostas, a pena é extinta e extinta também a sua punibilidade. Entendi. Então, o que existe, acho que o que existe aqui talvez seria alguma proposta que já foi mencionada de um acordo nesse sentido, um acordo, né? Na verdade, seria uma espécie de acordo, uma suspensão condicional do processo específica para essa situação. Existe um projeto, de fato, né, já comentamos essa situação, só que está no campo do projeto, da proposta, não se tornou lei, e isso seria talvez uma saída importante, principalmente para aquelas situações do homem primário, que nunca se deparou com uma situação dessa. Então, é algo que estamos evoluindo. A legislação é importante, a Lei Maria da Penha, porém, nenhuma legislação nasce perfeita. Ela vai se construindo, se aprimorando. Então, esses debates que nós fazemos, a própria atividade judicial, a jurisprudência, a doutrina, vai moldando, né, e trazendo aprimoramentos para a lei, de modo que ela se torne mais proporcional. Né? Esse é o objetivo, inclusive, desse canal, que é difundir conhecimento, debater democraticamente e jamais demonizar a lei, demonizar as mulheres. Pelo contrário, nosso objetivo é que a Lei Maria da Penha continue vigente, protegendo as mulheres, mas de uma forma proporcional. Bom, doutor, chegamos aqui ao final do nosso episódio Lei Maria da Penha em Foco, e você que está aí assistindo, acompanhe o Lei Maria da Penha em Foco nas nossas redes sociais, no YouTube, também no Spotify, uma novidade aí que você pode estar no trânsito, acompanhando todas as informações e se mantendo atualizado sobre tudo que está acontecendo aí em torno dessa lei. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação, agradeço imensamente trazer tanto conteúdo importante e informativo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Luciane, mais um episódio de parceria, o 9º episódio. Agradeço a você que nos assiste, você que nos ouve pelo Spotify. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é, se inscreva, curta. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras muitas pessoas. E agradeço mais uma vez vocês estarem aí com a gente. Agradeço também ao Danilo da Infobyte, a toda a sua equipe que nos apoia. Muito obrigado mesmo de coração. E aguardo você no episódio 10 e em breve estaremos todos juntos. Perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembrem-se, respeitem as mulheres. Obrigada.